Olá pessoal, boa noite. Estamos com mais um bate-papo com Valdemir Oliveira, diretamente do seu Instagram. Hoje vamos falar sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Tá? E o nosso convidado é Dr. Danilo Oliveira, especialista em Direito Previdenciário. Boa noite, Vanessa. O pessoal está chegando. A gente vai falando um pouco aqui. Essa é a terceira edição do Bate-Papo com Valdemir Oliveira. Lembrando que todo o nosso bate-papo ficará salvo no meu Instagram. E postarei também, deixando disponibilizado no Facebook. Para que você possa ver posteriormente com mais calma, que você possa encaminhar para algum amigo, algum familiar que se interesse ou se enquadre no tema de cada bate-papo. Boa noite, Sônia, minha prima, tudo bom? Opa, Vanessa, boa noite. O áudio tá legal aí, estão me ouvindo bem, a imagem tá boa. Vamos fazer esse feedback aí, por favor. Lembrando que nosso tema hoje é muito interessante. Nesse período de pandemia, é muito importante a gente estar levando informações às pessoas. Somente as pessoas não podem estar saindo de casa. Muitas vezes... Obrigado, Vanessa. Obrigado, Sônia. Guardando o pessoal entrar aí. Flat, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, nesse período de pandemia tem muito assunto. Carol... Isso é Débora, né? Porque é Carol Rocha, eu acho que é Débora. Carol, eu fico estranhando. Então, hoje, o tema do bate-papo com Valdemir Oliveira é muito importante. Porque possa ser que você tenha esse direito e não sabe. Bem-vindo, Gisele. Possa ser que você conheça alguém da sua família, ou algum amigo, ou alguma pessoa, né, que tenha direito a esse benefício de prestação continuada e não sabe do direito. Tá? Então, com as informações que vai ser passada na live de hoje, vai, além de ampliar o seu conhecimento, você vai poder ajudar alguém. Você é ajudado com esse benefício. Que você pode ter direito, alguém pode ter direito, mas não requer. Ou quando vai requerer, na primeira negativa não recorre, não procura um advogado, não procura uma pessoa especializada para lhe assistir, para que você venha a ter o deferimento desse benefício. Então, a gente... Boa noite, Débora. Aí, Débora agora, mudou o nome aí. Então, a live de hoje vai mostrar isso. Dona Vanusa, boa noite, Rogério. A live de hoje vai fazer você entender, se você já conhece, você vai saber detalhes do que é o benefício de prestação continuada, saber quem pode ter esse direito e saber como requerer esse direito perante a Previdência Social. Então, muito importante essa live de hoje e bastante interessante. Como as anteriores também foram, né? E as lives daqui para frente vai ter sempre um tema relevante, um tema que desperta a sua curiosidade, um tema de direito que vai ser interessante para você ou para outra pessoa. Então essa é a situação. Esse é o interesse, esse é o objetivo do bate-papo com Valdemir Oliveira. Sempre trazer informação a mais para os seguidores. Sempre trazer informação a mais para o pessoal da rede social. Danilo, eu não estou vendo a Galácio Oliveira online. Você quer que eu faça o seu convite por aqui? Se Débora estiver perto, Danilo, quer que eu faça o seu convite aqui pelo Oliveira Prev. Deixa eu ver aqui, oliveira.prev. Pronto. Chamar o oliveira.prev aqui. Só um momentinho, pessoal. Chamar o nosso convidado. Sônia Farias. Rogério. Pronto. Aguardar o nosso convidado entrar, Dr. Danilo Oliveira, ver se ele vai entrar pelo escritório dele, se é a Galácia Oliveira, ou se ele vai entrar na conta pessoal. Aguardando o Dr. Danilo entrar para fazer o convite. Então, pessoal, o Dr. Danilo Oliveira, ele é especializado, ele vai se apresentar, eu estou adiantando um pouco para vocês. Ele é especializado em Direito Previdenciário, e vai aqui, além de explanar sobre o que é o BPC, quem tem direito ao BPC e como você pode requerer esse benefício de prestação continuada perante a Previdência Social para receber um salário mínimo mensal.
E outros detalhes ele vai dizer que não tem direito a 13º, não é uma aposentadoria, é um benefício. Não é? E também vamos ter o espaço, depois da explanação dele, as perguntas, né, que vocês forem colocando aqui, a gente vai estar respondendo juntamente com o Dr. Danilo Oliveira. Porque essas perguntas, né, que fica aqui, ela só vai ficar durante a live ao vivo. Quando eu salvar a live e deixar no meu Instagram, vou colocar o link no Facebook para que direcione ao Instagram, não vai ter as perguntas, tá? Porém, o registro das perguntas só ao vivo, mas a gente vai deixar salvo todas as respostas aí. Gisele, Rogério, pronto. Ainoan, doutora Ainoan, isso, Prev, né, Danilo? Vou me convidar pelo oliveira.prev. Doutor Danilo, o seu Oliveira.prev, mande, peça aí um convite para participar da live, por favor, do seu Oliveira.prev, porque não está aparecendo para mim convidá-lo. Está sem foto aí, inclusive está sem foto. Então não está aparecendo para eu convidá-lo. Veja se você vai entrar pela Galácia Oliveira, tá? Ou faça um convite para participar da live que eu aceito aqui, você divide a tela comigo. Tá certo? Opa, Beli Braga, Eduardo Salomão, bem-vindo, pessoal, boa noite. Então, além, pessoal, de falar do BPC, eu vou falar um pouco das leis, né, da lei da pessoa com deficiência, né, o direito da pessoa com deficiência, a lei do direito dos autistas, tá? A lei do LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, e com essa lei vai estar garantido todos os direitos, tanto a lei da pessoa com deficiência quanto a lei dos autistas, vai fazer referência ao direito à Previdência Social. Por isso que quando o doutor Danilo falar um pouco aí do BPC, né, vai falar um pouco dos idosos, quais são os idosos que podem ter direito ao BPC. A partir de que idade? Pelo Estatuto do Idoso, idoso é a partir de 60 anos. Mas será que no BPC pode dar entrada, requerer com 60 anos? A gente vai ver que tem uma idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. O doutor Danilo vai explicar um pouco sobre isso aí. Tá? Deixa eu só ver aqui agora. Só um momentinho. Vamos lá. Vai como meu telefone é o que eu estou utilizando, avisa o doutor Danilo que ele entre pelo Galácia Oliveira aí, ou me convide aqui, porque não está aparecendo convite para ele. Tá? Então, pessoal, o BPC, né, ele está previsto na Lei 8.742 de 1993. Essa lei, ela criou o LOAS, né, e é a Lei Orgânica de Assistência Social. Com essa Lei Orgânica de Assistência Social, foi garantido esse benefício de prestação continuada para idosos, né, posteriormente pessoas com deficiências, né, os autistas se encaixam também nessa lei, com a lei dos autistas, né, com a lei 12.764 de 2012, 764 de 2012, e tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 13.146 de 2015. Tá? E a doutora Priscila entrou aí, boa noite. Então, com a criação do LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, ele deferiu para que as pessoas possam requerer junto à Previdência Social esse benefício. Eu vou ver se Danilo está aqui ainda. Danilo. Flash está mandando Danilo sair e entrar novamente. Opa, boa noite, doutora Priscila. Bora, doutor Danilo, o povo quer lhe ver, viu? Sônia. Aí, vamos lá. Nosso amigo Flat, Sônia, Dona Vanusa, Débora, Gisela, Eduardo, Ainoan, Ivanísia e doutor Danilo Oliveira Presa. Apareceu aqui, Danilo. Agora, Danilo, eu vou mandar para você. Estou mandando um convite aí, Danilo. Enviar a solicitação. Doutor Danilo,
eu fiz o convite para você, disse que você precisa de uma versão mais recente, do Instagram, para poder você participar, tá? Ou seja, sua versão não está recente do Instagram. Fui fazer o convite para você e disse que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para poder participar da live. Resolva aí com um outro Instagram do seu escritório, do secretária ou de alguém aí, e que eu vou adiantando aqui o assunto, tá? Tu vem, quando você entrar e você vai reiterando, tá? Oi, Bita, bem-vindo, boa noite. Então, pessoal, se você tem 65 anos ou mais, tá? Se você é do sexo masculino ou do sexo feminino e tem a partir de 65 anos e você não tem tempo de contribuição para a Previdência Social, ou se você nunca contribuiu, mas se você tem aquele tempo mínimo de contribuição de Previdência Social, ou se você nunca contribuiu, tá? Você pode requerer junto à Previdência Social o benefício de prestação continuada. Porém, existem outras características que são requisitos necessários para que você consiga o deferimento do BPC. Dentre eles, o mais importante, que a renda familiar ela não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí você pergunta, e como seria isso, Valdemir? É um pouco complexo, mas dá para explicar. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Vamos dizer que numa casa moram 2 pessoas. Por exemplo, seu pai e sua mãe. Né? São 2 idosos. Se nenhum dos dois tiver renda, ele não vai ter renda a partir de 1/4 do salário mínimo. Então, ou um ou outro, se tiver 65 anos ou mais, pode requerer o benefício de prestação continuada. Tá? Mário, seja bem-vindo. Maria também entrando aí. Então pode requerer o benefício de prestação continuada. E junto à Previdência Social faz esse requerimento, faz o agendamento pelo 135 telefone ou no site da Previdência Social e vai fazer o requerimento. Tá? E com esse requerimento vai analisar, realmente vai fazer busca na Receita Federal para ver se tem alguma renda, né, dos membros da família, se tem alguma renda. Muitas vezes tem a fiscalização do INSS na residência para ver a estrutura. Uma característica que eu esqueci de falar, que esse BPC eles chamam de um auxílio miserabilidade, ou seja, para pessoas que não têm condições do próprio sustento e nem sua família também dá esse próprio sustento para ele. Então, quando faz esse deferimento, ele vai analisar, faz as buscas para ver se essa pessoa que requereu, se tem alguma renda, se realmente não tem renda, né? Não tendo renda, ela vai ver quais são as pessoas que compõem a sua família e não identificando pessoas com renda naquela família ou que as pessoas que estejam naquela família dividindo a renda por pessoa não dê mais do que 1/4 do salário mínimo. Então, no primeiro caso que eu falei, se tem 2 pessoas, você tem em casa seu pai e sua mãe, 2 idosos, e nenhum dos 2 tem renda, qualquer um dos 2 pode requerer o benefício de prestação continuada, o BPC. E vai ser deferido, vai olhar essas situações, né, que não tem realmente ninguém tem renda, não consegue manter o próprio sustento, nem a família consegue manter, e vamos supor que é deferido o benefício de prestação continuada para essa pessoa. Tá? Aí você pergunta, vamos supor, seu pai conseguiu 65 anos, né, conseguiu o PPC. Sua mãe também para poder entrar, aí ela pode requerer. Né? Mandou um aqui, ó. Vou aceitar aqui, acho que o Danilo está com Débora. Entrar o assunto. Então deixa eu concluir o raciocínio, daqui a pouco a gente fala com o Danilo. Então, se foi deferido para o seu pai e tinha 2 pessoas na casa, a renda por pessoa, doutor Danilo, daqui a pouco ele apresenta. Mandei você atrasar. Então, a renda por aquela pessoa vai passar a ser metade do salário mínimo. Se uma ganha o salário mínimo e tem 2 pessoas, a renda dividida por 2 vai dar meio salário. Então, automaticamente, a outra pessoa não vai poder requerer o BPC. Tá? Então, foi um exemplo prático aqui do BPC. Antes do doutor Danilo entrava, teve um probleminha, mas o doutor Danilo está aí
agora ao vivo para a gente aprofundar mais esse assunto e vocês tirar todas as suas dúvidas. Pessoal, boa noite mais uma vez. Esse que está dividindo a tela comigo é o Dr. Danilo Oliveira, especialista em Direito Previdenciário, onde vai falar sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, né, da Previdência Social. Que vão ser algumas perguntas, ele vai se apresentar, depois eu vou fazer as perguntas para ele. Quem tem direito, o que é o BPC, quem tem direito, como posso requerer. Né? Boa noite aí, doutora Priscila. Então, vamos levar também para esse caso de autista. Eu sou pai de autista, né? Mas meu filho não se encaixa, porque tem essa questão da renda da particularidade que a gente vai falar. Né? E pessoas com deficiência, se tiver pessoa com deficiência em casa, vai saber se ele se encaixa ou não. Se você conhece alguém que tenha deficiência em casa ou algum amigo, vai saber também se pode requerer o benefício para essa pessoa. Tá? Então, eu sou Valdemir Oliveira e esse é mais um bate-papo com Valdemir Oliveira sobre direito previdenciário, BPC, Benefício de Prestação Continuada. Doutor Danilo, boa noite e se apresente, por favor. Tá dando para ouvir bem o som, doutor? Ia trazer um pouquinho, como sempre, internet, celular e essas coisas aí, né? Não sou muito adepto à tecnologia. Mas vamos lá. Meu nome é Danilo Oliveira, eu sou advogado especialista na área previdenciária, como o doutor já falou, já explicou. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Para alguns, né, conhecido como LUAS. Muita gente conhece também como LUAS. Ou até mesmo a aposentadoria da pessoa velha, né, com idade, né, já está com idade avançada, tem direito a esse benefício. Esse benefício ele funciona, né, doutor? Como muita gente Danilo, sabe da seguinte... teu som não está saindo bem, não. Vê teu som, se tem como aumentar e eu tô falar mais alto, que o som não está saindo bem, Deixa não. eu ver. Pronto. Agora melhorou, doutor? Dá para ouvir melhor agora? Melhorou. Mantém esse tom. Melhorou? Pronto, ok. Então, o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, é o benefício dado, né, pela assistência social, que é gerido pelo INSS, pela Previdência Social. Está dando para ouvir, ok, né? A imagem está boa também, o som está bom. Você vai me dando aí o feedback, que eu não sou muito bom nisso. Tá ok? Tá ouvindo? Beleza, o pessoal tá falando fone. Tu tem fone de ouvido, não, né? Tenho, posso tentar. Deixa eu ver Tenta aí aqui. para ver se melhora. Paulo Simões, doutor Paulo Simões, seja bem-vindo, meu amigo. Galácio Oliveira aí, ó. Deixa eu ver. John aí. Agora, Minutinho só. ele tá testando o fone ali, tá, pessoal? Tá testando o fone ali, para ver se fica melhor o áudio dele. Tá a cadeira mais para cá. E agora, dá para ouvir, não? Tá ouvindo? Fala aí. Tá ouvindo? Não, ainda não, né? Ah, tô ouvindo. Mas ainda tá com fone, tá sem o fone mesmo. Eu tô sem o fone, meu fone não pega com o outro. Isso, fala mais próximo, fala mais próximo, tá melhor, vai. Pode ser. Que dificuldade, hein? Ainda tá ruim o som, né? Pode ser a internet também, né? De repente. Fala mais alto que a gente ouve melhor. Pronto. Então, continuando. Dá para ouvir? Não é isso? Pronto. Eu acredito que possa ser também alguma coisa com a internet, não, doutor? Tá bom, pode continuar. Tá bom, pode continuar. Tá bom? Ok. Então, pronto. Para aquelas pessoas que têm... São dois requisitos que a lei exige. É a idade, maior de 65 anos, para homem ou para mulher. A lei não faz distinção. É diferente da aposentadoria. Mas para o benefício de prestação continuada, homem ou mulher que tenha mais de 65 anos, e também tem outro requisito, que seria a miserabilidade. Esse requisito é atestado, né, para quem tem renda per capita, de até um quarto do salário mínimo, certo? Então, tem que ter idade avançada, maior de 65, e tem que ter um quarto salário mínimo por pessoa, é a renda per capita. Ok? Certo. Pode ser também para as pessoas com deficiência, ou as pessoas maiores de 65, pessoas que têm alguma deficiência. Essa deficiência, a gente fala que é incapacidade para o trabalho.
não é só propriamente a deficiência. Pode ser uma deficiência temporária. Então, você sofreu um acidente, não pode trabalhar, fraturou a perna, fraturou o braço, ou está acamado por um período, e se enquadra nessa questão da miserabilidade, certo? Você também tem direito a esse benefício, né? Esse benefício é dado pela assistência, como eu já tinha falado, e você tem que comprovar esses dois requisitos: a idade, né, ou deficiência, e a miserabilidade, tá ok? No INSS, que é a via administrativa, quando você vai pedir o benefício, o critério renda, né, ele é apreciado na forma da lei, tá ok? É um quarto salário, uma renda per capita. Se tem uma família, o pai, a mãe e os filhos, e o pai trabalha, recebe um salário mínimo, já não passa. Porque isso é um salário mínimo dividido para 4. E aí tem que ser abaixo do salário mínimo, entendeu? Tem que ser abaixo de um quarto do salário mínimo. Então, se você, por acaso, no caso, um pai trabalha, ganha R$ 1.500, por exemplo, ganha 1.500, e tem um filho autista, como é a nossa bandeira aqui nessa live. Tem um filho autista, o pai trabalha, ganha 1.500, a mãe não trabalha, o irmão também é menor, não tem renda. Nesse caso, existe uma flexibilização da lei, mesmo que a renda supere um quarto do salário mínimo per capita por pessoa. Na via administrativa, esse benefício vai ser negado, mas judicialmente, né, os tribunais, né, dão direito a essa família. É uma flexibilização. Você pode ter uma renda de até meio salário mínimo. Pode até passar, a depender de cada caso. Cada caso é um caso, né? No direito, funciona dessa forma. Então, de repente, você até ganha 2.000, né, um salário de R$ 2.000, para 4 pessoas, deu 2.500. Depende se você faz uso de medicamento, se você precisa de tratamento médico, né, se você tem que ter um plano de saúde diferenciado para acompanhar, para você tratar aquela doença. Então, tudo é analisado de acordo com o caso. Mas, via de regra, né, que todo mundo entende, seria um quarto salário mínimo a renda per capita. Certo. Então, só um momento, para a gente recapitular aqui, né? Eu tinha falado um pouco no início da live, a gente vai repetir aqui, né, que o BPC ele foi criado pela Lei Orgânica da Assistência Social, né, o LUAS, que é a Lei 8.742/93, né, e que além de pessoas idosas, né, a partir de 65 anos, né, que não tenha tempo de contribuição, ou que não contribuíram, nunca trabalharam, pode se enquadrar também as pessoas com deficiência, né, e os autistas. Né. Aí, na lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, ele define, né, quem é pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, você que está nos assistindo, para saber se você se enquadra nesse perfil como pessoa com deficiência, primeiro enquadramento, né, se a pessoa é idosa a partir de 65 anos. Né? Um enquadramento e a renda vai ser para todos. O outro, se é deficiente. Então, você vai para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 2º, e vai ver quem são as pessoas com deficiência. No artigo 39, vai dizer que dá direito a esse benefício, ao BPC. E na Lei do Autista, né, que é a Lei 12.764 de 2012, também vai fazer referência, salvo engano, no artigo 2º, o inciso 3º, a linha D, a linha E, vai dizer que também a pessoa autista tem direito a esse benefício salário mínimo por mês, como no artigo 39 no Estatuto da Lei da Pessoa com Deficiência, vai dizer também que faz referência ao BPC. Tá? Então, recapitulando, são 3 pessoas, são 3 casos, né, doutor? Idosos, pessoas com deficiências e pessoas autistas. Tem uma pessoa aqui, eu acho que é nosso amigo Paulo, que é uma crítica muito grande, que o Estatuto do Idoso fala que idoso é a pessoa a partir de 60 anos. Mas para o BPC, não basta ser idoso. Basta ser idoso e ter idade mínima de 65 anos. Beleza, Paulo? A gente aos poucos vai respondendo isso aí. Aí, doutor Danilo, eu também falou para a gente dos requisitos, né? Que para o idoso maior de 65, a partir de 65 anos, pessoa com deficiência se enquadrar,
né, no artigo 2º da Lei de Deficiência, e autista com laudo de autista também. Porém, o senhor falou uma coisa muito importante, porque a lei fala que, eu também estava falando no início da live, que a renda per capita não pode ser 1/4 de um salário mínimo por pessoa. Isso, então, cada pessoa da família, se dividir, se um só tiver renda, dividir essa renda por 4 pessoas, a renda por cada pessoa não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Mas a exceção, como Vossa Senhoria falou aí, que, embora o INSS, ou seja, a Previdência Social, negue administrativamente, há entendimento jurisprudencial, entendimento dos tribunais de decisão favorável para as pessoas. Né? Eu queria que se eu só recapitulasse essa exceção aí, por favor, para as pessoas que derem entrada, se derem entrada sem advogado e já levaram ou não, possa ter essa esperança aí, procurar um advogado especialista, depois você pode até colocar os contatos, seus advogados à disposição, para requerer esse benefício. É aquele velho ditado, não se conforme com o primeiro não. Explica, por favor, doutor, um pouco aí dessa exceção dessa renda per capita por pessoa. Pronto. Como a gente estava falando, o INSS na lei, inclusive até a própria lei do LOAS, da Assistência Social, ela fala que, né, a pessoa maior de 65 anos ou que tenha deficiência e que seja miserável na forma da lei. Tem que ter a miserabilidade. Essa miserabilidade é a... Travou um pouco de Danilo aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só travou de Danilo para mim ou travou para vocês também? Danilo travou. Voltou agora. Recapitula aí, recapitula. Acho que foi o teu, viu? Será que é o meu? Vamos lá, pessoal. Vai. Pronto, acho que foi o teu. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, né? Pronto. Então, a lei fala que até 1/4 salário mínimo por pessoa, a renda per capita. Isso é a lei, isso está na lei. O INSS, ele faz o que está na lei. Né? Para ele negar, é o que ele quer. Né? A gente sabe que constantemente o INSS nega e nega mesmo. Né? Então, você deu entrada, seu benefício foi negado pelo requisito de miserabilidade, né? Não se espere. Procure advogado, procure um especialista na área, né? Que certamente você vai ter direito a esse benefício. É difícil, né, para uma pessoa que dá entrada no LOAS não ter direito pelo requisito da renda. Até ele sabe que para dar entrada já são aquelas pessoas pobres mesmo na forma da lei. E aí existe pelos tribunais, pela justiça, pelo judiciário, uma flexibilidade em questão da renda. Né? Essa renda de 1/4 do salário mínimo, ela é afastada. Muitas vezes, e é pacífica, certo, até meio salário mínimo por pessoa. Então, se uma família, como eu tinha falado, com 4 membros, mãe, pai e 2 filhos, né, tem uma renda... Está ouvindo? Deu uma travada? Está ouvindo? Sim. Pronto. Então, mãe, pai e 2 filhos tem uma renda de R$2.000, né? Mesmo a lei dizendo que ela não tem direito, no judiciário passa tranquilo, né? Isso é passiva, né? de você contestar e conseguir o seu benefício. Mas outros critérios também são analisados. Eu não estou nem conseguindo ler aqui as perguntas, nem nada, porque a internet... Eu vejo aqui, pode ficar à vontade na explanação, que eu vejo aqui e vou lhe perguntando. Vá. Pronto. Então, aí, eu estava falando do critério socioeconômico, né? Estava falando dessa exceção, que embora a lei exija 1/4 do salário mínimo por pessoa, renda per capita, mesmo o INSS negando, há o entendimento jurisprudencial que essa renda pode se estender a meio salário mínimo por pessoa. Exato, exato. Mas fora isso também, fora só a questão da renda, é analisado no judiciário, até no próprio INSS, as condições sociais que aquela pessoa que está buscando benefício, né, possui. Por exemplo, está buscando benefício LOAS, mas você tem um carro na garagem. Então, esse carro na garagem tira, né, a configuração da miserabilidade. Se você tem um carro na garagem, é muito difícil passar. Não configura, né? Entende? Se você tem uma casa, quando é feita uma avaliação social, que vai uma pessoa da justiça na sua casa para avaliar se você realmente é miserável na forma da lei, que às vezes você pode ter uma renda maior, um pouco maior, mas vive em condições realmente miseráveis.
Quer falar? Certo, doutor. Esse caso da visita, eu até falei um pouco também no início da live, é importante para o pessoal que está nos acompanhando, tanto para aqueles que vai ver posteriormente. Essa fiscalização de miserabilidade, ela acontece tanto na esfera administrativa, ou pode acontecer, tanto na esfera administrativa, ou seja, algum agente, algum fiscal do INSS, ou só no judiciário, né, com a negativo central de justiça e algum fiscal do judiciário, para ver configurar essa questão miserabilidade. Ela acontece na esfera administrativa, ou só na judiciária, ou nas duas? Em regra, só pela justiça, né? Em regra, só no judiciário. Mas também, se você for lá no INSS, pleitear o benefício, e você passa por uma avaliação social, é o que você vai declarar para o assistente social, que é colocado lá. Mas, se eles tiverem qualquer suspeita de irregularidade, que a história que você está contando não bate, eles podem fazer uma pesquisa externa. Então, vai uma pessoa do INSS na sua casa para confirmar se aquilo que você está falando é verdade ou não. Então, assim, por isso que é muito importante você saber o que vai falar lá, como vai falar, porque qualquer deslize, e se ele desconfiar que a conversa não é bem daquele jeito, eles vão lá e fazem a pesquisa. E se constatar que realmente, né, você não tem direito, vai ser negado o benefício. Né? E aí você já vai estar com uma questão prejudicial para você, né, que você emitiu, né, lá para fazer. Então tem que fazer. No judiciário é praxe, é regra. Essa visita é praxe, né? É praxe. Deixa eu só dar uma boa noite, pessoal. Boa noite, Yara. Yara, boa noite, João Emerson. Né? Val Guimarães, Rafael, Neilson, né? Rosilene, Rose aí. Os demais eu acho que eu já cumprimentei. Então, diante dessa sua explanação, creio que, mesmo que haja uma possibilidade do requerente fazer esse requerimento diretamente com o INSS por 135, né, o Disque INSS, ou pelo site da Previdência Social, é fundamental a importância, a orientação do advogado especializado para que não entre nessas contradições, né, ou se prejudique num pedido por uma falta de orientação. Exato. Não é? E mais uma coisa que é importante também, doutor Valdemir, observar, é que hoje, né, para você pleitear o benefício, para dar entrada nesse benefício, você primeiro tem que fazer o cadastro ou atualizar o seu cadastro no CRAS. Né, porque é o cadastro único, né, que você tem que pegar lá o V7. Né, e quando você vai atualizar esse CRAS, é o mesmo sistema, são as mesmas informações de Bolsa Família e de outros cadastros sociais. Quando você vai lá para prestar as informações, você já tem que observar bem o que você vai falar. Porque tudo que você falou ali, aquela informação vai para o INSS e depois também vai para a Justiça, vai para o Judiciário. Então, se você fala uma coisa lá, no INSS outra, e na Justiça outra, certamente você não vai ter sucesso no seu benefício, no seu pleito. Então, é importante, né, antes mesmo de você dar entrada no benefício, antes mesmo de você requerer o benefício diante do INSS, você já tem essa orientação. Porque depois que você tem a negativa, tudo fica mais difícil. Por isso a importância de um especialista ou de um advogado que vai lhe orientar para você ir para o caminho certo, para você ter sucesso no seu pedido. Certo. Então, a orientação ela não tem que se iniciar quando do requerimento, mas já uma consultoria prévia para saber se a pessoa, né, o responsável por aquela pessoa preenche os requisitos para o BPC. Não é isso? Exatamente. Exato. Muito importante. Perguntaram ali quais os documentos, mas a gente viu aqui que seria bom essa consultoria prévia, né, para orientação, para ir ao CRAS, a pessoa pode ter já, né, o NIS, já ter esse cadastro no CRAS, que essa comunicação, elas, né, se confrontam. E eu queria falar um pouco assim, quais os meios, né, para requerer o BPC. Já falamos quem pode, quem tem direito, quem pode requerer, quais os meios. Deve estar falando quais os procedimentos para requerer esse benefício. O procedimento é padrão para requerer, como quem vai requerer qualquer benefício junto ao INSS, a Previdência. Né? Você vai no posto da agência, faz o agendamento, hoje tudo é agendado. Faz o agendamento, apresenta a documentação, é marcada a avaliação social, após isso, a perícia médica. Hoje, com a pandemia, na verdade, faz um ano, né? Os postos do INSS, a maioria estão fechados, e essa
temática mudou. Hoje você liga para o 35, você não vai lá, você faz também a cuidar dos documentos pelo meu INSS de forma virtual, e depois, se for necessário, você leva a documentação original para apresentar para o servidor. Ele vai verificar, ele dá veracidade ao documento, se é verídico, se é verdadeiro ou não. E aí depois você faz a perícia, a primeira avaliação da perícia. Com essa pandemia, está tudo muito atrasado, porque não tem servidor para fazer esse exame de documentação, e também a avaliação social não está se fazendo, está muito difícil, assim como os períodos técnicos também estão bastante complicados, não só do lucro, mas de todos os benefícios. Como a gente já vem conversando aí há tempo, a nossa luta. Mas então Está cortando a fala, Danilo. Tenta te movimentar menos e mais próximo, mais alto, por favor. Ivanilza falou que está cortando a fala. Mas agora, está ouvindo? Tá bem? Tenta manter assim, mais próximo e movimentando o mínimo possível. Movimento, né? É o costume É o costume, Mas, enfim, também você pode dar entrada, com o advogado, que existe uma plataforma, um meio de atendimento, um convênio, INSS OAB, que facilita muito, porque o documento que a gente junta no INSS já é dito como autenticado. A gente tem um certificado digital, a gente tem a OAB, a gente tem uma prerrogativa da nossa classe. Então, aquele documento que a gente junta, ele já é autenticado. Não precisa mais do segurado ou requerente levar lá na APS, na agência da Previdência. Então, você já ganha aí uma celeridade, certo? Você ganha uma celeridade para que o seu benefício possa andar mais rápido. Entende? Não só o LOAS também, como aposentadorias, o benefício de incapacidade, de modo geral, porque aqui a dúvida pode ser outra, pode não ser só do LOAS, pode ser um benefício acidentário, uma aposentadoria. E você quer saber como é que eu faço a entrada, se você fizer com advogado, é bem mais prático e bem mais rápido. Então, esses são os canais. 135, liga, pode ser pelo meu INSS também, junta a documentação lá e espera ser chamado, no caso do benefício de prestação continuada, espera ser chamado para fazer a avaliação social e a perícia médica. Não tem como liberar o benefício sem esse procedimento. Por isso que está demorando tanto hoje, infelizmente. Eu entendo. Mia Oliveira, deve ser Mislane aí, eu acho que entrou. Seja bem-vinda. Valdo Marano, já falei. Certo, Danilo? Então, mesmo com o advogado, tem a vantagem do advogado ter esse contato direto com a OAB-Prev, você falou. A OAB-Prev não. A OAB-Prev é uma particularidade dos advogados, Eu tenho um link direto dos advogados do INSS, onde a parte não precisa exatamente levar esse documento lá. O próprio advogado, quando da solicitação, do requerimento, junta toda essa documentação, não é isso? Exatamente. Falando nisso, bem-vindo aí, Braz André. Fale para os nossos telespectadores aí quais são os documentos necessários para requerer o benefício de prestação continuada e ter direito a um salário mínimo por mês, preenchendo todos os requisitos já citados por Vossa Senhoria e por mim nessa live. Se você puder resumir quais os documentos. Doutor Danilo travou um pouco, Tem uma pergunta interessante aqui, assim que o doutor Danilo falar Tá travando a câmera do doutor Danilo para vocês também. Fala aí, Paulo. Ou só para mim? Voltou. Deve ter caído lá do Danilo. Deixa ele entrar novamente. Paulo tem uma pergunta aqui. Tem que ser bastante fundamentado, pois já perdi um pedido do LOAS e BPC por causa de aparelho de micro-ondas quebrado na cozinha da requerente quando dá visita, Aqui na live, pessoal, doutor Danilo falou que essa questão, em regra, quando o INSS ele nega o pedido do benefício de prestação continuada, dizendo que o requerente não preencheu os requisitos, tem-se, quem tem orientação, tem-se o destino de entrar com ação judicial. Nessa ação judicial, há um entendimento que esse valor per capita, essa renda per capita de 1/4 salário mínimo por pessoa, possa ser elevada a meio salário mínimo por pessoa. Porém,
em 99% dos casos, quando provocado o judiciário, tem ação judicial para requerer esse BPC, há visita de um fiscal do judiciário, onde vai comprovar, ele vai se certificar dessa questão de miserabilidade. Porque a gente falou anteriormente aqui na nossa live que para ter direito não pode ter renda, nem família que tenha renda, família que mora na casa, que mantenha o seu sustento. Então, o nosso amigo Paulo falou da situação de um micro-ondas. O micro-ondas e não como é que se diz? Foi aprovado pelo micro-ondas. Foi rigoroso, cabe recurso, viu? Se tiver no prazo aí, recorra, porque foi muito rigoroso. Porque o micro-ondas você pode ganhar, né? Você pode ter conseguido o micro-ondas quando estava trabalhando. Então, creio que o micro-ondas não seja elemento suficiente para negar o requerimento de benefício de prestação continuada. Principalmente se for judicial. Se não recorreu aí, recua, veja para ir para recorrer ou fazer um novo pedido, né? Um novo trâmite, com outras situações. Tá? Deixa eu ver se o doutor Danilo voltou aqui, através de Débora para o outro, para eu poder chamá-lo novamente. Não entrou ainda. Danilo ficou com problema de força maior. Certo, problema de força maior, não vamos entrar em detalhe. Então, pessoal, falamos até agora do que é o BPC, tá? De quem pode requerer o BPC, né? A gente falou dos idosos, maior de 65 anos, lembrando, Paulo colocou aqui pelo Estatuto do Idoso, idoso é a partir de 60 anos, mas para o BPC são 65 anos. Além de ser idoso, tem que ter a idade mínima de 65 anos. Tanto para homem quanto mulher. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Léo Vinícius aí. Tá? Então, o segundo tópico. O terceiro tópico, pessoas com deficiências também podem requerer o BPC. E também pessoas autistas. Com o advogado, ele vai ter um embasamento legal de colocar no pedido, né, o artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei dos Autistas, que garante esse benefício. Aí você tem dúvida, não, eu tenho um filho, eu tenho um parente, eu tenho alguém que tenha deficiência, mas não sei se se enquadra. Aí você vai lá, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146 de 2015, seu artigo 2º vai dizer, são pessoas com deficiências. Tá? Aqui tem dificuldade de locomoção, dificuldade auditiva, dificuldade visual. Vai elencar todas as características para ser considerado pessoas com deficiência. Beleza? Então, se você é uma pessoa com deficiência, ou se você tem alguma pessoa com deficiência na família, ou conhece alguém, orientamos a procurar um advogado previdenciário especialista para fazer esse requerimento. Mas eu quero dar entrada sozinho. Tá? Então, tenha como embasamento legal no seu requerimento, além dos formulários necessários da documentação que você tem que anexar, a lei da pessoa com deficiência, a lei 13.146 de 2015. Você vai lá no artigo 2º e vê se se enquadra. Beleza? Falamos dos idosos, maior a partir de 65 anos, da pessoa com deficiência, que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e agora vamos falar da questão do autista. Aí, se você também é autista, ou tem filho autista, algum familiar autista, ou vai informar para alguém que seja responsável, ou conheça alguém autista. Como embasamento legal, a regra é procurar um advogado para ter orientação para fazer esse pedido fundamentado, embasado. Não, eu quero dar entrada sozinho, pelo 135, né? Ou pelo agendamento, que está suspenso devido à pandemia. Então, que ele veja a lei 12.764 de 2012, que é a lei do autista, onde vem informando que é direito do autista a um salário mínimo por mês, ou seja, uma lei liga a outra. A LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, que criou o BPC, faz referência ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a Lei do Autista também faz referência a LOAS. Então, muito cuidado quando você for dar entrada, se for dar entrada sozinho, para não esquecer esse embasamento legal. Não só requerer no INSS. Dentre laudos e outras coisas que precisa saber para poder requerer esse benefício. Ok? Compreendido até aí? Qualquer dúvida você pode perguntar aí. Vamos ver aqui o que o Paulo falou. Desembargadores entenderam com o aparelho presente o critério de miserabilidade não configurava. Por isso, minha participação em esclarecer. Muito bem. Está muito rigoroso. Porque
temos conhecimento sabendo de pessoas, principalmente, né, porque a pessoa que tem o deferimento do BPC, do benefício de prestação continuada, vai ganhar um salário mínimo por mês, ela não vai poder comprar um micro-ondas. E se ela comprar um micro-ondas, ela vai deixar de se enquadrar na questão de miserabilidade e vai perder o benefício. Entendeu? Meio contraditório, mas é uma boa discussão. Porém, recorro até a última instância, né? Que eu não concordo com isso. Perdoe os doutos julgadores do tribunal aí. Se alguém precisa tirar dúvida ou querendo entrar no benefício, pode chamar no chat. Opa, Carol mandou chamar aqui, a Débora, Danilo vai entrar aqui novamente. Danilo está voltando aí. Vocês arrocharam o nó, tirar a dúvida e perguntar mesmo aqui. Aguardando aí, doutor. Aceita aí, já mandei o convite. Isso. Tá me ouvindo? Estava aprofundando no assunto aqui. Já está com as aulas e o tempo que eu aprendi com Vossa Senhoria, já estava falando um bocado aqui do BPC. Teu celular, isso, teu celular sim. Eu acho que a pergunta que tinham feito aí foi quais os documentos, a gente parou quais os documentos necessários para requerer o benefício de prestação continuada. Se você puder explanar aí para a gente, eu vou subir. Pronto. Então, a documentação necessária... Vou baixar aqui, vou pegar água, tá? Estou ouvindo, pode falar. A documentação necessária para requerer o benefício, né? Primeiramente, documento pessoal. Identidade, CPF, comprovante de residência, CTPS, para quem é maior de 16 anos, carteira de trabalho. Lembrando, CTPS, pessoal, para quem não sabe, é carteira de trabalho e previdência social. Não é isso, Danilo? É carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho, Para quem é solteiro, certidão de nascimento. Para quem for casado, certidão de casamento. Existem pessoas que é casado no papel, mas já vive separado de fato há muito tempo. Aí preenche uma declaraçãozinha, né, que é separado de fato, mas isso o advogado, até mesmo no INSS, ele orienta como é que vai fazer. Né? Mas a documentação principal é essa. Identidade CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, certidões, nascimento ou casamento, e o CRAS, que é o cadastro lá no Cade Único, que é o V7 que a gente fala, que é o mesmo cadastro do Bolsa Família. Esse é o principal. Sem ele você não consegue dar entrada. Se for questão do deficiente, do portador de deficiência, né, que tem a incapacidade para o trabalho, tem que ter o laudo médico. E o laudo médico atualizado. O autista também, né? Tem que ter o laudo médico. Também, tem que ter o laudo médico. Agora, doutor, uma coisa importante para o autista, né? Não precisa ser necessariamente um laudo do psiquiatra, do neuropediatra, para dar esse laudo para o autista, né? O pediatra que cuida, que acompanha a criança, né? Geralmente criança, ou o paciente que ele acompanha, ele pode emitir esse laudo, desde que ele comprove, desde que ele ateste que aquela criança, né, ela não está em pé de igualdade com as demais. Por exemplo, na escola, ela precisa de um acompanhamento especial, né, para a sala de aula. Isso já é o suficiente para configurar que aquela criança é portadora, né, de necessidades especiais, entende? Então, só esse laudo dado pelo pediatra, dizendo que ele tem capacidade de se desenvolver em igualdade com as demais crianças, por exemplo, está no primeiro ano e não sabe ler ainda, não sabe o alfabeto, não sabe soletrar, não escreve seu nome. Isso já é, né, um critério a você ser avaliado. Então, o pediatra pode dar esse laudo. E se for qualquer outra doença, um especialista, né? Se for um adulto que tenha um problema lombar ou uma doença mental, né? Aí vai para o especialista que ele vai dar esse laudo e vai encaminhar. Então, para quem tem a incapacidade, para quem tem a deficiência, tem que ter o laudo. Para os maiores de 65, é só a documentação que já vai comprovar a idade ali que tem mais de 65. Certo. Tem uma pergunta aqui, né, que é o seguinte: o comprovante de residência necessariamente precisa ser em nome do requerente ou pode ser em nome do pai ou responsável? Ou do parentesco? Ou se for contrato de aluguel, por exemplo. O comprovante de residência? Sim. Se, por exemplo, eu sou requerente, mas eu não tenho comprovante do meu nome. Pode ser do meu pai, da minha mãe, do irmão. Se fizer parte do grupo familiar, essa questão de comprovante de residência é bem interessante, porque é bem complicado. No INSS,
eles são bem flexíveis. Até uma declaração lá do Conselho de Moradores, uma declaração do posto de saúde. Era isso que eu ia perguntar. Né? Pronto, eles aceitam, entende? Uma conta de um cartão de crédito ou conta de telefone é aceito. Na justiça, né, eles são mais exigentes nessa questão do comprovante de residência, entende? Mas, de modo geral, se eu moro, por exemplo, se eu estou requerendo benefício, moro com minha mãe e o comprovante tem nome dela e eu comprovo, né, que ela é minha mãe e moramos no mesmo endereço, não tem nenhum problema, pode ser sim. E se for contrato de aluguel, tem que ter contrato para comprovar, né, que você tem uma relação ali jurídica com aquela pessoa. Então, ele tem que ter um contrato de aluguel para comprovar. Importante, importante. Então, pessoal, estão compreendendo aí, né? Lembrando que essa live vai ficar salva no Instagram e vou estar disponibilizando também no Facebook e no YouTube. Qualquer dúvida aí pode perguntar. Danilo, outra questão. Do BPC, comparando com a aposentadoria. Por exemplo, eu dou entrada no meu benefício de prestação continuada agora em março, 23 de março de 2021. E venho adquirir o deferimento desse requerimento do meu benefício em dezembro do mesmo ano, 2021. Há pagamento retroativo da entrada até a data do deferimento, como na aposentadoria, ou não? Eu só passo a receber quando do deferimento. Não há retroatividade. Eu acho que deve ser alguma dúvida de algum amigo aí, espectador aí. Para a aposentadoria ou para o benefício, o que conta é a data do protocolo. É a data que você deu entrada, que você fez o requerimento. Então, tem sim um retroativo. Direito, se for concedido o benefício, se for deferido, tem sim direito ao retroativo. Doutor, deixa eu só fazer uma consideração que eu acho muito importante, pode ser a dúvida também de muita gente, que eu acho que para mim é uma das mais importantes hoje, para falar. Tem-se uma questão, né? Acredita-se, muita gente acredita que só um, né? Por exemplo, na casa tem 2 idosos, maior de 65. Se um recebe, o outro não pode receber. Né? Tem essa questão. Mas isso é pacificado, né? Já é pacificado pelos tribunais também, que pode sim acumular. Né? 2 idosos podem receber na mesma casa 2 benefícios. Ou se for um idoso e o portador de deficiência, pode acumular também. Ou 2 deficientes também podem receber. Antigamente não era permitido. Só podia uma pessoa por endereço, né, daquele grupo familiar, daquela residência. Hoje já é possível, sim, somar, acumular 2 benefícios, né, 2 LOAs, no mesmo endereço. Como estou falando aqui, por exemplo, 2 aposentados não, né? 2 idosos podem sim receber LOAs, podem acumular. E muita gente pensa que não pode, né? Mas pode sim. Agora, claro, que na via administrativa, no INSS vai ser negado. Eles não permitem. Né? Ou se for... pode falar. Não, porque eu tinha falado sobre isso na live, eu ia dizer, né? Que eu tinha dito aqui no início da live que se tem 2 pessoas, um vai querer, o outro não vai conseguir, porque o INSS vai negar. Né? Então mantém aquilo que eu tenho dito, mas o doutor Danilo está falando que juridicamente, né, o INSS vai negar administrativamente. Quando um tiver o BPC e o outro idoso da casa que não tem renda, tem a mesma idade, né, o pessoa com deficiência, também tem direito ao BPC, mas não, em tese não pode requerer no INSS, porque iria passar do valor médio de um salário mínimo, um quarto salário mínimo por pessoa. Mas o doutor Danilo está falando uma luz aí que, mesmo no INSS negando, você pode requerer judicialmente através do advogado, que pode... Né? Tem entendimentos que pode deferir esse benefício das 2 pessoas da casa, os 2 idosos ou idosos, uma pessoa com deficiência, ou 2 pessoas com deficiência, ficarem recebendo o BPC, não é isso, doutor? Micaela, boa noite, e Carla também. E esse entendimento já é bem pacificado, já é bem favorável isso aí, que os 2 recebem. E também pode ser aposentadoria. Por exemplo, o homem aposentado, o marido aposentado, recebe um salário mínimo e a esposa não nunca trabalhou, cuidou da casa, cuidou dos filhos, completou lá 65. Não vou dar entrada porque o meu marido já recebe, já é aposentado, ela pode também requerer, pode somar com a aposentadoria, pode ser benefício, pode ser qualquer outro, que seja, ou se ele trabalhar, mas tem benefício previdenciário, mas não pode superar o salário mínimo. Não pode superar o salário isso seria administrativamente, em regra, o INSS nega, né? E teria que ir para a via judicial. Mas tem que dar entrada.
dica importante aí, viu, pessoal? Se você tem 2 idosos em casa, um recebe, aí o outro requereu, o INSS negou, você pode, através de um advogado, requerer judicialmente para que ambos, os idosos maiores de 65 anos, recebam o benefício. Ou 2 idosos, um idoso e uma pessoa com deficiência, ou 2 pessoas com deficiência. Beleza? Fica a dica aí. Exato. Outra dúvida que o pessoal pergunta muito, é interessante que a gente joga live, joga as histórias, aí o pessoal pergunta, já vem no WhatsApp, olha, o especialista é o doutor Danilo, eu posso lhe responder, mas também vai tirar o sentido da live. Eu quero você na live, quero você no bate-papo com o Valdemir Oliveira para estar tirando essa dúvida ao vivo. Então, eu sabia responder essa pessoa, né? E você vai confirmar agora, tá, gente? E aí, quem tem o BPC tem direito a 13º salário? Ou seja, 13º do BPC, recebeu de janeiro a dezembro, mas recebe mais um mês? Com você, doutor Danilo. Aí já é batido. O pessoal não só quer, mas quer sempre mais, né? Essa questão já é batida. Não tem direito ao 13º. O LUAS não gera 13º, assim como também não tem direito a empréstimo consignado. Né? Aquele empréstimo consignado só é dado... O aposentado tem, né? E é tentado, né? Exatamente. E agora, muitos bancos emprestam dinheiro porque sabem que é um benefício certo, é muito difícil cessar o benefício, e eles emprestam, mas não é consignado. Aí já é empréstimo pessoal, ou qualquer outro tipo de empréstimo que já tem uma taxa juro maior, juro maior, né? Exatamente, que o consignado ele tem uma grande diferença em relação aos juros, né? Em relação aos juros. E outra coisa também, BPC, LUAS, não dá direito à pensão por morte. Então muita gente pergunta, meu pai, meu marido recebia o benefício, faleceu, fui lá dar entrada na pensão e não tive direito. Né? E a gente pergunta logo, ele recebia 13º? Ela fala, acho que não recebia 13º. Então, se não recebia 13º, a gente já sabe que é LUAS. E LUAS é um benefício personalíssimo, que quando a pessoa vem a óbito, finaliza ali. Não dá direito a benefício, não dá direito a dependentes, ele fica por ali. É personalíssimo. Então, não tem direito, não gera pensão por morte. Muito importante, isso aí é muito importante. Então, pessoal, recapitulando, o BPC não tem 13º, tá? E o BPC também não gera pensão. Então, se tiver 2 pessoas na casa e ambos tiver característica para ser beneficiado do BPC, é melhor que o outro dê entrada, né? Mesmo negando judicialmente, para caso um venha a falecer, você vai ficar com o seu. Não vai ficar com o seu e pensão do outro, porque o BPC não dá pensão. E empréstimo também não, tá? O consignado, porque é impressionante como os dados dos idosos, né, dos servidores públicos, vazam e as pessoas ligam para você, chega a mensagem, você que é servidor público, você que é aposentado, já tem crédito aprovado, estará lá. Então, o BPC, ele não tem consignado, você pode ver um empréstimo em outros bancos. Danilo, tem uma pergunta aqui de Micaela, que é interessante. Creio que a regra seja entrar via administrativa, com a negativa você ir para o judiciário. A pergunta dela é essa. É obrigatório pedir primeiro no INSS e ir para a justiça, ou já posso ir direto para a justiça, caso do BPC? Não. Primeiro tem que ir para a via administrativa. Tem que pedir o INSS, somente com a negativa do INSS é que se pode ingressar no judiciário. Ocorre o quê? Como demora muito o pedido, o requerimento, às vezes você dá entrada, passa lá 3, 4, 5 meses sem uma resposta do INSS, e aí você ingressa judicialmente para pedir o benefício. Eu costumo, geralmente, sempre esgotar a via administrativa, porque é mais interessante, porque você vai gastar o bala, você não tem o seu pedido apreciado no INSS pela demora. E vai direto para a justiça, você podia ter o benefício deferido lá no INSS, e às vezes, a depender de quem está fazendo, é mais fácil deferido. Você vai para a justiça e lá você toma pau, como a gente fala, né? E o benefício não passa, e você fica com a sentença de consequência. Então, vou avaliar né, o que você vai fazer. Mas tem que ir para a via administrativa. Tem que ter o requerimento. É aquela questão. Você vai numa praia, por exemplo, que tem um único caminho, um único acesso àquela praia. Aí você não pode chegar no órgão público e dizer, olha, eu não entrei naquela praia, não consegui entrar naquela praia, eu quero entrar. Aí ele vai dizer, se você foi lá no caminho, por aqui é aquela seta. Não. Então vai lá, né, filha, entra, né? Aquela história. Então, tem que se esgotar as vias administrativas para provocar o judiciário. Não é isso? Muito bom. Exato, muito bom. Exato. Outra questão, doutor Danilo. Valmir aí, ó. Valmir, seja bem-vindo. Valmir também. Por nada, Micaela. Doutor Danilo, é o seguinte. Muita gente está preocupada, né,
não só quem está requerendo aposentadoria, quem está requerendo pensão, quem está requerendo auxílio previdenciário, auxílio doença, né? E o BPC não é diferente. Com essa pandemia, né? Qual o tempo? A gente sabe que com direito a gente não pode precisar tempo, porque não é uma obrigação de fazer. Você vai construir essa casa, começa agora, termina em tanto tempo. Mas eu queria que você falasse um pouco, sem a pandemia, né, com o requerimento do BPC, tem uma média de prazo para deferimento, e com a pandemia, agora como é que está? Esse prazo triplicou, quadruplicou, não tem previsão, não está tendo atendimento, não está tendo aquela investigação social e tal. Silvana, bem-vinda aí, Silvana Souza. Pode falar, doutor. O pedido administrativo para todos os benefícios, pode ser BPC, pode ser aposentadoria, benefício por incapacidade, auxílio-doença, o INSS tem um prazo, é determinado na lei, de 45 dias. É o prazo médio que o INSS responda, ou que sim ou que não. Mas é a resposta que o INSS tem que dar. A gente sabe que não é assim. Não acontece. Passando os 45 dias, a gente já pode ir para a justiça, né? Porque seria uma negativa tácita. Como ele não respondeu, a gente entende que ele negou e a gente poderia socorrer ao judiciário para antecipar, para adiantar. Muitos preferem, e eu particularmente não gosto, de esperar. Devido à pandemia, né, foi feito um acordo entre o INSS, a AGU, né, e o STF, inclusive, homologando, para que esse prazo de 45 dias passasse para 90 dias. O dobro do prazo, devido à pandemia. Os 45 já não se respeita. 90 também não se respeita, mas agora, né, o prazo está aumentando porque não tem. Judicialmente, as perícias estão sendo realizadas muito, judicialmente. Administrativamente, não. Então, por isso que muita gente prefere já judicializar. Esperou os 45 dias, não teve resposta, vai para a justiça. Agora, não tem mais, não é só mais 45 dias. São 90 dias. Se não responder dentro do prazo de 90 dias, aí sim você pode judicializar. Mas é como eu falei, a depender do seu caso, não vai tá? E você depois pode passar 45, 90, 180, você vai ter sempre o direito, né, de ir lá. Desde o início que você deu entrada no requerimento, os efeitos financeiros vai gerar dali quando você deu entrada. Então você não vai perder nada. Mesmo que demore um pouco mais, você vai garantir os efeitos financeiros, você vai ter o seu retroativo. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouco mais. Um pouco mais. Certo. Sérgio, boa noite aí, Sérgio. Enilson, Flávio também, nosso amigo Flávio aqui, né? Seja bem-vindo. Então, doutor Danilo, administrativamente, sem pandemia, o prazo do INSS para analisar e deferir ou indeferir o requerimento é de 45 dias. Com a pandemia, esse prazo dobrou. Quando você dá requerimento para dar entrada no requerimento do BPC, ele pode ser até 90 dias, analisado até 90 dias. Creio que, em regra, pela pandemia, deve estar passando esses 90 dias. Está tendo atendimento presencial no INSS? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco, né? Com agendamento, não é isso? Se sem a pandemia a demanda era absurda, o atendimento não era suficiente, mas agora com a pandemia. Então, assim, cada pessoa tem a paciência. Ó. Provavelmente, você dá entrada no requerimento do BPC hoje, não vai sair 45 dias, não vai sair com 90. Pode sair bem mais. Mas com o deferimento, que vai deixar tranquilo, é que você vai receber retroativamente a data do requerimento, esse valor. Mas se a pessoa disser, ó, doutor, eu não tenho paciência, eu estou precisando desse dinheiro, essa pandemia, estou sem trabalhar, estou em casa, não tenho o que comer, não tenho o que manter, eu preciso do dinheiro e quero ajuizar uma ação, pode, porque ultrapassou esse prazo que está na validade aí na pandemia, né? Que está valendo na pandemia, né? Que tá válido. Exato. Agora, doutor, nos casos de benefício, né, do LOAS, para idoso, para aquele maior de 65 anos, né, não teria, em regra, avaliação social e nem perícia. Então, para esses benefícios, dando entrada, como eu falei, com o advogado, né, como ele tem a prerrogativa, ele autentica o documento. Então, não precisa o segurado comparecer, o requerente comparecer na Previdência. Então, ele dando entrada com o advogado, já vai ter o caminho, né, ali, o atalho para conseguir o benefício. Então, assim, são benefícios que estão sendo mais rápidos que está sendo a concessão. Luas, aposentadoria por idade, né, realmente quem apoiou, que é só questão de comprovar ali documentalmente, carteira de trabalho, PPP, e a lei faz a avaliação.
e passa. Agora, benefícios que precisam de perícia, aí demora um pouco mais. Entende? Tá havendo perícias, estão havendo perícias, mas nem todas as agências estão fazendo. Então, isso aí Daquele está jeitinho, né? em processos represados. Está demorando muito, bastante. Então, idoso requerendo não precisaria dessa. Foi a perícia, não teria perícia ou não teria a investigação social que você falou? Isso. Porque o Não. critério é idade. Teve a idade, maior de 65. Foi no CRAS. Já disse tudo que era para ter dito. Então aí o INSS já está liberando. Já foi no CRAS, já prestou a informação. É como eu disse, aquela informação do CRAS, ela vai para o INSS, ela vai para a Justiça. É a mesma informação. Então, Certo. o idoso vai no CRAS, faz lá o cadastro, ou atualiza o cadastro, a depender, né? E dá entrada no benefício, e aí não precisa fazer mais nenhum desses procedimentos. Nem avaliação social no INSS e nem perícia médica, entende? Agora, tem que ser com o advogado, porque o advogado que autentica a documentação, para ele poder ganhar esse atalho e ganhar esse tempo. Com a assinatura dele, ele está validando a oficialidade daquele documento, né? Exatamente. Porque senão ele vai ter que esperar... Ele está falando em investigação social, é avaliação social. Essa avaliação social e a perícia, os idosos maiores de 75 anos são dispensáveis. Logicamente, as pessoas, Puguinho, Amanda, bem-vindo, boa noite. Adiantamos bastante a nossa live aqui, falamos muito, mas vai ficar disponível a live para você ver, tá? Esse bate-papo com o Valdemir Oliveira vai ficar disponível no Instagram para você assistir com mais calma ou encaminhar para alguém. Então, diferentemente dos idosos, os deficientes e pessoas autistas, obrigatoriamente vai ter a perícia e essa avaliação social. Exato. Inclusive, certo. Até ele foi antecipado, né, para quem pede por deficiência, ele foi antecipado o valor de R$600, né, lá no início da pandemia. Né, quem estava dando entrada estava sendo adiantado R$600, mesmo valor do auxílio emergencial. Né? Mas aí agora não está mais sendo assim. Agora tem que esperar. Mesmo. Enquanto o governo não renovar, sabe como vai ser? Vou estar antecipando. Certo. Bem-vindo aí, Luiz, né? Nosso amigo Toninho aí, Tony Gu. Sejam bem-vindos. A nossa live está já terminando, mas já ficar disponível para vocês. Bom, respondemos as perguntas aqui do pessoal que está assistindo a nossa live e creio que ficou bem claro. Se você não sabia o que era BPC, se você não sabia como requerer o BPC, se você não sabia que poderia ultrapassar essa renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo por pessoa, agora você está sabendo. Betânia, também seja bem-vinda aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Se negarem no INSS, é obrigatório advogado? Creio que sim, né, Danilo? Porque só na Justiça do Trabalho, né, e no Juizado Especial Civil que tem que postular causa postulatória, a pessoa pode postular em si própria, ou ela pode entrar no Judiciário, que seria o Juizado Especial Federal, sem advogado? Pode sim, também pode. É a pergunta mas não é indicado. É a pergunta de Micaela. Cortou um pouco, doutor, a internet. Podia repetir e reformular a pergunta? Sim. Tua internet aí para mim deve ser minha internet também. Micaela perguntou aqui, ó. Se negarem no INSS o BPC, ela entra com o BPC, requerimento do BPC, o INSS negou. Aí, para ir para a via judicial, ela perguntando se é obrigatório a contratação do advogado, só pode entrar na via judicial com advogado? Não é obrigatório. Ela pode sozinha ingressar no Juizado Especial Federal. Mas já sabe... Especial, né? E é bem certo que não vai ter sucesso. Porque com o advogado já é difícil, imagine sem. Então, assim, eu não recomendo. É aquela questão que eu estava falando, né? Não basta você preencher o requerimento, né? Preencher as declarações, juntar a documentação e você não colocar um embasamento legal, porque a regra do INSS é negar. Você vai lá, ele não. E quando você faz um requerimento, já com embasamento legal, já com a lei do deficiente, se for deficiente, né? Já com o LOAS, né? Com a lei orgânica da assistência social, ou a lei do autismo, já, você vai embasado, é outra coisa. E se você vai entrar numa instância, né, que sai da administrativa, vai para a via judicial, que você precisa de mais fundamentos para convencer
né? Aquele colegiado que o órgão federal está errado e você está certo, torna-se mais difícil ainda. Por isso que a necessidade de contratar um profissional especializado que vai ter todo o gabarito, né? Ter todo o esboço para requerer, inclusive juntar jurisprudências do próprio órgão julgador que entende que aquele benefício deve ser deferido, não é isso, doutor? Javá, boa noite, Javá. Exato. E, doutor, como eu estava falando, eu até acho interessante, até acho importante, né? Já na entrada, já no pedido administrativo, já está com o advogado. É Já com o advogado, importantíssimo, né? Você quando você vai sozinho no INSS, para depois você pensar, se negar, eu vou para a justiça ou procurar advogado. Você já queimou uma bala. Porque o que você falou ali no INSS, principalmente o benefício de prestação continuada para o LOAS, para o BPC, principalmente para esse benefício, o que você fala vai ficar tudo lá registrado. Então, tudo que você fez, o que você declarou de renda, composição do grupo familiar, tudo isso já vai ficar lá. E quando você ajuizar a ação, mesmo com o advogado, né, ele vai estar preso àquilo que você disse. Então, assim, é importante para esse tipo de benefício, né, você já dá entrada com o advogado. Hoje, mais do que nunca. Né, o advogado previdenciário ele não só faz juntar papel e dar entrada. Ele analisa cada caso a caso, porque, assim, são muitas minúcias que a lei traz. E como a gente viu aqui, nesse tempinho aqui de conversa, dá para perceber, né, que cada caso realmente é um caso a ser estudado. Então, eu não aconselho, não é porque eu sou advogado, claro, mas eu aconselho já no INSS com assistência do advogado, especialista de sua confiança, claro. Isso. Também concordo plenamente, muito importante, até pelo desgaste, né, de você entrar, tal, vidas, vindas, né, não tem fundamentação, levar não. Essa área é completamente diferente. Eu acho que é um mundo, né, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Quando é um negócio bem prático, né, mais da questão do BPC, que tem todas essas particularidades, tem que ter preenchimento de todos os requisitos, uma coisa bastante complexa, é fundamental, no mínimo, uma consultoria com um advogado especializado ou entrar com a ação tanto administrativamente como judicialmente com um advogado. Certo, doutor Danilo, eu acho que foi muito proveitosa essa live, né? Acho que abordamos bastante sobre o assunto, tiramos as dúvidas das pessoas que aqui perguntaram, né? Eu queria que você deixasse, quem tiver dúvida também, quiser meu Instagram, assistir a live posteriormente, que vai ficar no Instagram, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, aí a gente vai tirando essa dúvida para vocês. Seria interessante deixar o seu contato também, doutor Danilo, se você quiser, o nome do seu escritório, o endereço do seu escritório, seria importante para que as pessoas que não estão nos assistindo, aqueles que já nos assistiram, que vão assistir posteriormente, caso queiram entrar em contato, já tem o número, né? Se o pessoal da Galáxia Oliveira tiver aí, quiser colocar o WhatsApp do escritório, o endereço, fica à vontade. Eu não vou conseguir colocar aqui, porque, como deu para perceber, com esse negócio de Instagram, internet, não é muito minha praia, né? Eu levei novamente uma pizza hoje, a gente atrasou novamente, e teve também outras questões aqui também, né, que terminou atrapalhando um pouco, mas eu agradeço imensamente pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, de estar falando. Essa é a parte, o ramo do direito que eu amo de trabalhar desde quando eu comecei, eu sou apaixonado por isso, né, em ajudar as pessoas, né, tem um cunho social imenso, né, muita gente precisa, não sabe que tem direito, tem lá, né, o INSS negou e está ali desesperado, e não sabe se vai conseguir. Quando a gente consegue e liga lá para o cliente e diz, o benefício foi deferido, né? E aí aquela felicidade, isso não tem preço. Realmente é uma área de direito muito gratificante trabalhar. Então, eu agradeço imensamente, peço muito obrigado por poder estar aqui, também divulgando um pouquinho, esclarecendo muitas dúvidas que eu sei que muita gente tem, que é constante, a gente recebe todo dia, essas dúvidas aqui no escritório, as pessoas, né, perguntando se pode isso, pode aquilo, tal. Então aqui é uma oportunidade, a gente sabe que isso aqui se multiplica, né? Um vai falando para o outro, um vai passando para o outro, e a gente tem essa missão também de divulgar, né, o direito. Então, eu peço realmente muito obrigado pela oportunidade. E desculpas a todos, né, pela demora, por tudo que houve. Sem problema, mas acontece. Vai acontecer. Vamos ver se na terceira a gente consegue a normalidade. Certo. Eu que queria agradecer a presença ilustre, né? Vossa Senhoria aí,
especialista em direito previdenciário. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu e dizer que Danilo colocou aqui, ó, tem o endereço, deixa o WhatsApp também. Aí o pessoal da Galácia Oliveira deixa o WhatsApp disponível, né, para que fique, para o pessoal possa registrar. Né? Então, vou falar aqui, porque quando tiver gravada vai sair esse endereço, então vou falar aqui, ó, Rua Jorge de Lima, número 230, em Biribeira. Tá? Aí coloca o WhatsApp aí que eu falo que também vai ficar salvo. Então, pessoal, esse bate-papo com o Valdemir Oliveira foi sobre direito previdenciário, especificamente benefício de prestação continuada. Se você tem dúvida de algum assunto, algum interesse, alguma curiosidade, posta lá no Instagram de Valdemir Oliveira o que você quer que seja abordado no bate-papo com Valdemir Oliveira e traremos para você e para outras pessoas esse tema interessante e importante no bate-papo conosco, sempre às terças-feiras, 20 horas, quinzenalmente, esse foi antecipado, porque terça-feira que vem é meu aniversário. Estarei comemorando, então não vai dar para fazer o bate-papo com Valdemir Oliveira. Então, é sempre quinzenalmente. Né? Com a demanda, com os convidados, a gente pode ser que faça toda terça-feira. Mas como estamos apenas no nosso terceiro bate-papo com Valdemir Oliveira, fica marcado às terças-feiras, 20 horas, e o próximo vai ser na primeira terça-feira de abril. O WhatsApp da Galácia Oliveira é 9937 4131. 81 DDD 9937 4131. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato com o escritório, fica à vontade, porque esses comentários vão sair e só vai ficar o nosso vídeo. Então, muito obrigado, doutor Danilo. Muito obrigado ao pessoal que compõe a Galácia Oliveira. Tá? Lembrando, o telefone fixo é 30 34 64 54. 30 34 64 54. Obrigado a você que nos assistiu, que já saiu. Obrigado a você que está desde o início. Obrigado a você que entrou agora. Esse foi mais um bate-papo com Valdemir Oliveira. Até a próxima. Forte abraço e ótima semana para vocês. Obrigado, Danilo. Ficar com Deus. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado também. Um abraço. Valeu, cara.